que se eu não seguir minha colinha, meu texto aqui, eu não sigo o tempo certinho e acabo bagunçando e atrasando tudo. Então, vocês me desculpem por isso. Meu nome é Marcelo, então, já comecei. Meu nome é Marcelo e o título do trabalho é o conceito da hibridação como aporte para a análise de videomúsicas. Em primeiro lugar, a hibridação e hibridização, os dois termos são usados. O objetivo desse trabalho é propor, apresentar a etapa atual de desenvolvimento de uma teoria analítica para obras de videomúsica, tendo no conceito de hibridação a base para sua formalização. Eu dividi o trabalho com a noção geral do conceito de videomúsica, que ele já pode ser visto em outros lugares, outros contextos, já tem isso explicado com mais detalhe. A noção geral do conceito de hibridização, que é aplicado aqui, que também pode ser acessado em outros locais. A apresentação do vídeo música Angel, ao vídeo remix do Philip Geist, 2002, que vai ser usado como um exemplo aqui. O híbrido como um aporte analítico, a partir da noção que eu desenvolvi de bloco audiovisual e correlação com o aporte de Jean-Pierre Monod, que é um pesquisador francês. Sugestão de estratégias analíticas e exemplo a partir do próprio vídeo Angel. O conceito de videomúsica foi desenvolvido em outros contextos, como eu falei. Piché, em 2003, é quem vai dar início a usar esse termo pela primeira vez, justamente quando ele se afasta da composição de música eletroacústica no meados da década de 90, em função dele considerar que a música eletroacústica clássica já estaria em uma fase terminal. Vânia Dantas Leite vai falar de música-vídeo na tese dela de doutorado, onde ela vai fazer vai conceituar o vídeo músico, que eu chamo de vídeo música, o Piché chama de vídeo música, como um terceiro gênero do música-vídeo e um gênero baseado na hibridização também. E o conceito que eu estou usando, que o vídeo música é um híbrido audiovisual originado no âmbito das produções de música eletroacústica, em que as imagens visuais e sonoras formam um todo unificado e indissociável. Os autores acima citados, Piché e Dantas Leite, apontam o caráter híbrido do vídeo música como resultante das relações intermediáticas propiciadas pela informática e pelas tecnologias digitais. A questão da problematização, poucas teorias analíticas para o vídeo música, sendo as mais recentes a de Eliane Couture, que é canadense, Jean-Pierre Monod, e a minha própria. Se é uma intermídia ou um objeto híbrido, isso muda a maneira como você aborda o tema, e os problemas, as questões no processo de transcrição e análise do vídeo música propriamente dito. O conceito de hibridização adotado por nós é o de Nestor Garcia Campini, que o considera como processos socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas que existiam de forma separada se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas. Também em Campini, a palavra hibridação aparece mais dúctil para nomear não só as contaminações de elementos étnicos ou religiosos, mas também a de produtos das tecnologias avançadas e processos sociais modernos ou pós-modernos. Associada a esse conceito de hibridização, o próprio Campini vai falar de reconversão, que seria a reterritorialização das práticas culturais. E aí ele exemplifica onde havia pintores ou músicos, há designers e disc jockeys. A hibridação, de certo modo, tornou-se mais fácil e multiplicou-se quando não depende dos tempos longos, da paciência artesanal ou erudita, e sim da habilidade para gerar hipertextos, rápidas edições audiovisuais ou eletrônicas. Michel Chion vai apresentar o termo transsensorialidade, onde ele vai falar de percepções que não são de nenhum sentido particular, mas que podem emprestar um canal de um sentido a outro, e sem que o seu conteúdo e seu efeito sejam aprisionados no limite desse sentido. Isso é talvez uma visão pós-Merleau-Ponty, onde o próprio, pela leitura de Nóbrega, vai falar de reversibilidade, que diz respeito à comunicação entre diferentes sentidos, como a palpação pelo olhar, o tato como visão pelas mãos
sempre relacionada à motricidade, essa capacidade de se pôr em movimento. É o corpo no mundo, né? Então, a gente vai falar também de montagem composicional. Que eu utilizei esse termo montagem composicional na minha tese de doutorado por duas razões principais, né? Uma é que o termo visa enfatizar essa relação entre procedimentos de montagem técnica que vem do cinema, da música concreta, das próprias artes plásticas, do vídeo, com o ato de composição, o ato de compor música, né? No caso, a música eletroacústica. E além do fato de que esse termo, ele, ao meu ver, reforça o aspecto transdisciplinar do videomúsica. Jean-Pierre Moreau também vai falar disso nessa tese dele do ano passado, onde ele vai falar que o videomúsica é uma arte de montagem, arte da montagem. Antes de continuar, eu queria colocar o vídeo para vocês assistirem, para a gente ter uma base de exemplo, né? Um vídeo de 3 minutos e 28 segundos. Bom, esse vídeo, eu acho ele um caso limite no uso do que eu chamo de blocos audiovisuais, que vão ser a unidade multívica do vídeo música, como eu busquei conceituar. Nesse caso, os blocos audiovisuais, eles são, na verdade, formados a partir da montagem composicional em 3 modalidades, né? Os compósitos verticais, onde você tem aquilo que o Xion vai chamar de síncrese, seria o caso extremo de sincronia entre imagem visual e imagem sonora, com jump cuts e cortes acelerados entre um quadro e outro quadro, como no caso desse vídeo aí, que é esse caso limite. Os
Os compósitos horizontais, que a sincronia entre as imagens visuais e sonoras ela é limitada e, por vezes, inexistentes. E os compósitos mistos, onde você tem, dentro de um mesmo bloco audiovisual, essas duas formas de estruturação. Né? Para Morro, como proposta de análise que ele faz, o vídeo música como uma produção intermídia, ou seja, como ele vai se basear nas unidades semióticas temporais para fazer a análise do vídeo música, uma adaptação que ele faz dessas unidades que foram criadas para analisar a música eletroacústica, ele vai buscar um local da semiose entre o vídeo, a imagem visual e a imagem sonora. E as intermídias, ou seja, interimagens visuais e sonoras, o espaço entre elas vai ser o espaço da semiose, que ele vai considerar como espaço da semiose. Ele vai definir algumas etapas para analisar a segmentação, a categorização dos perfis temporais, percepção no tempo de matérias moduladas por uma forma de energia, extensividade e a intensidade, que são dois termos que a gente vai adotar também. Categorias com direcionalidade e sem direcionalidade, que vem direto da adaptação que ele faz das USTs, das unidades semióticas temporais. Aqui a gente tem uns pictogramas que ele utiliza na tese dele para fazer a transcrição e posterior análise de cada vídeo música. Na nossa proposta, a gente parte da audiovisão para poder iniciar o processo de análise, né? Esse termo vem do Chion, a partir de uma estésica induzida, dos pontos de vista, que Delalande vai chamar em 2013 de pontos de vista, que na verdade é o que você quer analisar. Qual é o aspecto que você quer analisar? Porque tem vários aspectos que você pode analisar numa obra. Né? As escolhas das ferramentas analíticas, segmentação, transcrição, decupagem e interpretação dos dados. Para esse caso, e talvez sirva para outros, os pontos de vista escolhidos foram, na verdade, 5, subdivididos em várias subcategorias. Né? Informações de profundidade, tensão e distensão, ritmo e movimento, onde aí a gente vai pegar os termos extensividade e intensividade do Morro, vai adotar também, além de elasticidade e allure, que vai vir da música eletroacústica. Vamos trazer da música eletroacústica, né, os perfis, as massas e toda a ideia que a Annette van der Gorne vai colocar nos tratados dela de escritura de música acusmática, a gente vai adotar aqui também. E no âmbito da montagem, a gente vai falar de metamontagem, que foi um termo que eu usei durante a minha tese de doutorado, ou micromontagem, que é um termo que se encontra por aí, e demais termos também advindos da música eletroacústica por intermédio de Gorne e outros autores. Bom, no caso, a poesia de Anja, descrita pelo próprio autor, pelo próprio compositor, na página dele do Vimeo, eu coloquei algumas coisas características, elas nos auxiliam em alguns aspectos. Né? Então ele vai falar de transcender convenções audiovisuais, tanto do vídeo quanto da música. As duas mídias possuem o mesmo status, que é uma característica do híbrido. Né? Não haver essa dissociação entre o visual e o sonoro. A aceleração contínua e aumento de intensidade, cores da escala cinza, preto e branco, e contrastes com verde e vermelho nesse vídeo. Né? Som tocado de frente para trás para frente, quadros alternando de positivo para negativo, espaço-tempo distorcido. Como esteses auto-induzida, eu coloco metamontagem, ritmo presto, tendência a ataques abruptos, impulso tônico, ruído articulados para o eflúvio, que é um termo do Smalley, trocas sucessivas de informações de luminosidade, textura, cor, brilho, separação tonal, né, tensionamento gradativo, sincronicidade, agressividade e irritabilidade, termos do próprio Geist, granulosidade elevada, fluxo condensado, intensidade elevada, efeito estroboscópico, ruído. Né? O que seria o neutro numa semiologia, eu coloco o próprio vídeo música a partir desse vídeo que foi extraído do DVD, que está nesse livro On Visual Music and Related Media, e o ponto de vista que eu vou adotar para analisar é o reforço em cima do arco de tensão, descobrir esse arco de tensão e a estrutura híbrida do vídeo. Né?
Bom, a metodologia para análise se baseou na segmentação do vídeo música por audiovisão e a confirmação dessa segmentação através dos descritores de áudio de centroide espectral, dos sonogramas diferenciais e de semelhança. Seguiu-se a transcrição do vídeo música e o sequenciamento automático das cores através do software DaVinci Resolve, dos cortes, sequenciamento dos cortes. Comparou-se as informações obtidas com percentual de cores através do software Video Color Analysis e informações de profundidade relativas. As ferramentas de análise são essas que estão aqui. Infelizmente eu tive que usar uma série e a gente vai falar isso depois. Ok. Na segmentação verificamos um número total de 5.208 quadros, número total de frases 62, principal fator estruturante, e o número de sessões que a gente definiu. Tá? A decupagem foi útil para confirmar a fraseologia do vídeo música como principal fator do arco de tensão. As frases são formadas a partir de blocos audiovisuais de um quadro e subdivisões desse quadro. Visualmente são formadas por estilos de cena que contêm informações variadas de profundidade, espaços planos, etc. Bom, essas foram duas tentativas de fazer uma transcrição aproximativa das frases, mas fracassadas. Pelo caráter, do tipo de transcrição, elas são absolutamente sem a menor praticidade. No processo de transcrição, sentimos a necessidade de verificar uma hipótese da duração dos blocos audiovisuais. Com uma técnica aplicada no Reaper, foi possível transcrever o áudio em MIDI e este para uma grafia no pentagrama, tendo como base o compasso composto e a subdivisão em 24 semifusas, aproximação dos quase 25 quadros por segundo do vídeo. Aqui está uma das páginas da transcrição que foi feita para confirmação do fluxo rítmico. No e-Analysis foi possível marcar as 62 frases com auxílio da audiovisão e do sonograma diferencial. Percebe-se que o arco de tensão é produzido a partir de uma construção semelhante ao definido por Smalley no contínuo de notas para o eflúvio, o ruído. As assimetrias entre as frases são características fundamentais para aquilo que Moreau chama de extensividade, do concentrado ou difuso. Por sua vez, o incremento da extensividade incrementa também a intensidade audiovisual. Os pontos extremos do espectro, graves e agudos, marcam os cortes, transcrições. As alterações e informações de profundidade também representam outro fator de tensionamento, o efeito estroboscópico. Pela detecção dos cortes, é possível verificar o aumento de densidade e tensão a cada sessão. São 3 sessões distintas, que foram marcadas aqui, a transcrição está abaixo, pouco visível nesse caso aí. Aqui, marcada através da centroide espectral, que foram definidas. Aqui a comparação com a relação de cor por seção e o nível de tensionamento a partir das cores, o que vai gerar um arco de tensão aproximadamente como esse que está aqui. Aqui eu tenho a transcrição do início da seção A, início da seção B, visualmente, já dá a entender que parece que há um aumento de tensão aqui, e que depois a gente, nos cortes automatizados, a gente tenta verificar se é isso mesmo. Então eu tenho aqui, pela seleção dos cortes, eu tenho a seção A, a seção B e um adensamento final, que é dessa seção C aqui. Bom, com relação às informações de profundidade, os diferentes espaços e planos de captação visual e sua articulação por meio da metamontagem são fatores fundamentais para o efeito estroboscópico. É no âmbito visual, mais do que no sonoro, que o espaço varia. No entanto, a impressão geral é da hibridação do espaço. Aqui eu tenho as formas que eu coloquei de visuais que aparecem, que são formas às vezes em plano médio, plano próximo, plano distante, figurativas e abstratas dentro do visual e que vão contribuir para esse efeito de tensão. Um resumo: o arco de tensão por intermédio da direcionalidade e variações de densidade no âmbito do impulso eflúvio. Uso de informações de profundidade a partir da escala de cinza.
pontos extremos do espectro sonoro, como pontuações e cortes e impulsos. Bom, considerações finais parciais. Parecemos que, de fato, os meios hibridizados e os objetos híbridos requerem o desenvolvimento de abordagens estratégicas específicas. Há necessidade de formalizar um escopo teórico para a análise dos meios hibridizados. Produção de ferramentas próprias para análise do vídeo. Como a gente viu, a gente usou várias ferramentas para fazer a análise do vídeo música e a gente tem que jogar com essas várias ferramentas para tentar verificar o que tem de cada um, né? E a necessidade de ampliação de corpos de pesquisa e produção até para contribuir com o desenvolvimento de uma teoria analítica específica para esse tipo de produção. Temos aqui as referências e obrigado. Acho que eu fui Então temos 10 minutos aí para perguntas e considerações. Eu ia perguntar, Marcelo. De quem é o vídeo mesmo? Tu pode... Felipe Gás. De onde é esse compositor? Ele é alemão, ele é um videasta, pela história que eu vi dele, ele é um videasta autodidata, ele trabalha com mapping, videomapping, uma porção de outras coisas, e ele tem essa relação com a relação entre música e vídeo. Esse parece um que quando tu mostrou a primeira vez, eu fiquei na dúvida se era tua ou se era junto. Não, esse é o Tem uma informação de como ele fez isso? Tem, então. É exatamente aquilo que ele falou. Eu botei na poiesis aqui um resumo do que ele escreve no texto. Tipo assim, que software que ele usou? Não, assim. isso não. Ele fala justamente dessa questão, ele fala da irritabilidade, que é isso. Ele fala da associação entre imagem sonora e visual. Ele captou tudo de uma câmera de mão. É um show desse do Angel, né? Que tem esses dois caras aí. Parece o tempo todo, né? No centro da câmera o tempo todo. Isso. E aí ele captou e com material sonoro e visual produzido, ele vai trabalhar o vídeo. Editor junto, então, áudio e vídeo junto. Tudo. O bloco audiovisual, no seu aspecto de compósito vertical, segundo eu analiso, é isso. É uma unidade mesmo audiovisual. Da mesma maneira que a gente fala de uma unidade multífica, qualquer para trabalhar musicalmente, no pentagrama e etc., ou mesmo na música eletroacústica, eu trabalho como bloco audiovisual, ao invés de falar de objeto sonoro, ao invés de etc. E tal. Então o bloco, ele é o fator que vai dar unidade à estruturação do vídeo. Que parece isso mesmo quando a gente vê, né? Parece realmente que ele está mexendo as duas coisas juntas, né? E tá. E parece ser manual. Por isso que eu perguntei, me parece ser manual. Esse trabalho dele é um trabalho mesmo em cima do editor de vídeo. Isso, manual, né? Eu tive a sensação de que é manual. Tem um outro vídeo que é mais ou menos da mesma época, que chama-se Model 5, de um duo que eles utilizaram outra técnica, uma técnica de síntese granular para vídeo e áudio, com a imagem unicamente de uma atriz, do rosto de uma atriz, e essa projetada em 4 telas e o som da voz dela. Então eles articulam e eles vão trabalhando compondo com o som da voz dessa atriz, criando as estruturas sonoras também a partir disso. Como é o nome dessa outra peça aí? Model 5. Estou tentando lembrar, acho que o grupo chama esse gênero assim. É um duo, na verdade. Mais alguma pergunta? Quando eu vi o vídeo logo que você botou, eu sempre tenho uma certa interesse também nesse tipo de produção, né? E eu fico pensando, raciocinando como produzir, né? E sempre vem a questão do que tem prioridade do ponto de vista artístico, digamos assim, né? Se eu vou fazer um monte de cenas para uma música ou uma música para uma cena, tipo, né? No caso, você falou que ele tem um equilíbrio, né? Das duas intenções artísticas, né? Aí você falou que ele criou. Eu achei a parte do vídeo muito boa, né, assim, do meu ponto de vista estético, gostei muito. E a parte do áudio, eu imaginei outra coisa, né? Mas ele propôs um som meio de ruído, mas uma coisa meio de ruído eletrônico, digamos assim, né?
É porque é o duo, é o som que o duo está produzindo. Ah, é um duo de noise music. Certo. Ele parte do produto que ele gravou, digamos assim. Né? Isso, é exatamente assim, tudo captado em tempo real. Eu acho que tem uma coisa que eu falei lá na frente, acho que eu falei muito rápido, né? Alguns conceitos são importantes no processo do que eu considero hibridização, né? Por exemplo, no caso da transsensorialidade que o Xion vai falar, que ele fala que não existe essa dissociação entre sentidos, os 5 sentidos. Nós percebemos tudo como um corpo num lugar, como o Merleau-Ponty fala também, né? Esses 5 sentidos, eles não são acionados separadamente, assim. Na verdade, você percebe, é o teu corpo que percebe. O híbrido que eu estou falando do vídeo música é justamente esse. Não há uma separação entre o visual e o sonoro. São 2 imagens que, no meio, no dia a dia, a gente já entra em contato com elas, além dos outros sentidos todos, né? Então, o próprio Dennis Smalley vai usar um termo semelhante ao do Xion, só que ao invés de falar de transsensorialidade, ele vai falar de transmodalidade, né? Tem um artigo dele de 2007 onde ele vai falar disso também. Onde você vai pensar, então, não é mais, agora é som, agora é vídeo. Não, você vai pensar, agora é bloco audiovisual. Então, eu vou trabalhar com o bloco em si. Então, não tem essa hierarquia aqui. Você pode, por favor, repetir essa transmodalidade? Modalidade é o Dennis Smalley. Mas Compositor importante da música. o som é modulado de alguma forma, ele não é o som. Não, ele não processa o Nada. nada. Mas Ele só poderia processar e são- o vídeo seria o mesmo. Claro, podia E o usar. efeito. Então. Só que ele pega. São 24 frames. Se você abre, eu fui contando, fui vendo frame por frame. Cada frame dos 24 por segundo, 25 frames por segundo, é um ataque diferente, né? Então, por isso é que eu utilizei na notação, né? Eu falei, como é que numa partitura eu notaria isso? 24 frames por segundo. Aí eu pensei no compasso composto, pensei na semifusa, em 24 semifusas em 1 segundo, num tempo. Né? Então, uma aproximação que depois eu tive que fazer a conversão do MIDI para o MuseScore, que fez a leitura aqui, que o final ele cagou tudo, não fez nada direito, mas o MuseScore fez uma leitura razoável. Eu tive que indicar que era um compasso composto e a unidade que eu queria era a semifusa, né? E aí a resultante que eu tenho é essa, né? Onde depois a gente vai ver que tem uma... Assim, nesse caso aqui, as alturas não me interessaram muito, a não ser como pontos de corte, né? O que eu andava percebendo pela escuta e visão era que certos impulsos, certos ataques e certas cesuras eram realizadas a partir de alguns pontos extremos da tessitura, né? E aí aqui eu consigo verificar alguma coisa assim, e no e-analysis, através do sonograma, eu também consigo marcar algumas coisas. Eu fiz várias análises em cima disso no sonograma. Eu fico pensando se um quadro desse poderia ser o início também de um trabalho e não só a resultante. O que? Tipo... Agora alterar coisas, se compor a partir desse quadro aí, por exemplo. Disso aqui, podia ser, eu pensei nisso também, em utilizar as alturas e o ritmo como estrutura de referência para fazer uma Os outra espaços, peça. né? Os espaços, intervalos musicais. Sim, com certeza. Legal. Pense nisso também. Me parece ali que o resultado, né, final, eu pensei em como fazer uma coisa parecida e talvez conseguisse fazer através de um algoritmo de granulação, talvez. Você sabe se ele fez manualmente esses recortes? Isso foi tudo manual, ele não usou. Esse outro grupo que eu falei, ele já usou uma técnica como essa que você está falando. Eu tive um grande problema, a grande questão, e foi o grande barato também dessa história toda aqui, foi descobrir que não há uma ferramenta onde eu consiga realizar uma análise audiovisual, né, de um material audiovisual e que me dê assim, relações, por exemplo, de intensidade de cor e tensionamento sonoro, por exemplo, no espectrograma, do sonograma do som, né? Isso é uma coisa a ser inventada. Então eu comecei a viajar em possibilidades mil de fazer isso. Até pensei, mas já estou desistindo em estudar o tal do MATLAB para tentar construir um negócio assim. Mas Você conhece um software chamado Aimina,
Como é que chama? A Irina. Não. Foi desenvolvido por português, que é um software para trabalhar com micromontagem. A Irina? Ele trabalha só com micromontagem. Tu tem samples, bancos de áudio, que ele trabalha só com aquela técnica, que se conhece a técnica de micromontagem. Para fazer isso, do Vadione, né? Do braço Vadione. E ele trabalhou com o Vadione, desenvolveu esse software e ele trabalha só com áudio. De repente podia pensar alguma coisa que Mas ele disponibiliza esse ele software? disponibiliza para. Eu vou até anotar isso. Eu te mando ele. A Irina. Bom, pessoal, chegamos ao fim do nosso tempo aí para perguntas.